números que algumas pessoas dão como exemplo aí, né, de proposta do que poderia ser feito. Então, aquelas pessoas que tivessem mais de 20 milhões de reais de patrimônio, o que excede os 20 milhões de reais de patrimônio, as pessoas pagariam por ano 0,5%. Então, só para a gente ter ideia, vamos supor que alguém tenha 30 milhões de reais, tá? Uma pessoa tem 30 milhões de reais. Em cima dos primeiros 20 milhões de reais, ela não vai pagar nada de imposto sobre grandes fortunas, né? E até no Brasil, não paga quase nada de nada mesmo, porque o Brasil é um paraíso fiscal para os ricos. Mas isso é papo para um outro vídeo. Nos 30 milhões, 20 ele não paga nada, sobram 10 milhões para ele ser tributado. 0,5% em cima de 10 milhões significa 50 mil reais por ano. 4.166 reais por mês. Então essa pessoa que tem 30 milhões de reais daria uma contribuição de 4.166 reais por mês, ou 50 mil reais por ano. Se você ainda está com pena dessa pessoa, porque você acha que isso vai fazer o patrimônio dela ir diminuindo, até daqui a um monte de gerações esse negócio virar zero, deixa eu só te lembrar uma coisa. No Brasil, a taxa de juro está sempre entre as maiores do mundo. E agora há pouco saiu várias notícias dizendo que a gente voltou a assumir o ranking como o país que tem a maior taxa de juro real do mundo. O dinheiro dessas pessoas, desses super milionários, dessas pessoas que têm as grandes fortunas, normalmente está investido na dívida pública, no governo, nos títulos públicos do governo, emitidos pelo governo. Só para vocês terem ideia, hoje a taxa para um ano é em torno de 11% ao ano, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que esse indivíduo vai pagar 50 mil reais de imposto, que é o 0,5% acima daquilo que excedeu, né, os 20 milhões, ou seja, só acima daqueles 10 milhões, nesse caso do indivíduo que tem 30 milhões, mas você sabe quanto ele vai ganhar sem fazer nada durante esse ano? O dinheiro dele, quanto que vai render? A gente está querendo cobrar 50 mil reais nesse exemplo aqui. Você sabe quanto ele vai ganhar sem fazer nada? 3 milhões e 300 mil reais. Eu vou repetir, sem fazer nada, ele vai ganhar 3 milhões e 300 mil reais. De imposto sobre grande fortuna, dos 3 milhões e 300 mil reais, quer pegar 50 mil de volta. E as pessoas acham que isso é socialismo, comunismo. As pessoas vão fugir do Brasil para ter dinheiro em outro lugar. Olha que maluquice. Eu até acho, e é claro que isso tem um monte de problema para se fazer, porque você tem um imposto com uma alíquota que oscila, né, com outro parâmetro, é uma coisa difícil, você não tem muita referência para poder fazer algo assim, mas é um problema dos legisladores. Eu acho, por exemplo, que o imposto sobre grande fortuna tinha que ser um percentual da taxa Selic. Por exemplo, 10% da taxa Selic. Então 10% da taxa Selic é o que você cobraria de imposto sobre grandes fortunas, das fortunas que excedessem, por exemplo, 20 milhões de reais. Porque quando você sobe a taxa Selic, a ideia é que as pessoas consumam menos, você frear, né, a demanda. Caramba, essas pessoas que têm mais de 20 milhões de reais, isso não impacta nada, né? A demanda dessas pessoas. O que impacta é o quanto essas pessoas vão estar ganhando de dinheiro sem fazer nada. Quando você sobe a taxa de juros, você também está aumentando a taxa do crédito, para as pessoas pegarem menos crédito e para consumirem menos. Poxa, isso também não impacta nada essas pessoas super ricas, porque essas pessoas não são impactadas, não são as pessoas que ficam pegando o crédito ali para consumir no dia a dia. Então seria só uma maneira de você, enfim, para essa fortuna que essas pessoas têm, diminuir o que elas ganham sem fazer nada, chamado rentismo. E você pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, absoluta, que se você hoje, por exemplo, num país que paga 11% ao ano de juros, se a pessoa fazer nada, se você cobrar 0,5% em cima do que excede 20 milhões para a pessoa, via imposto sobre grandes fortunas, para a pessoa poder contribuir um pouco para diminuir a desigualdade desse país, sabe quantas pessoas vão tirar o dinheiro daqui para botar em outro país? Todos os outros têm uma taxa de juro real menor do que a nossa. Nos outros países essas pessoas não têm negócio, não sabem como funcionam as coisas, sabem nem qual é a capital dos outros países. Você acha que alguém vai tirar dinheiro daqui para outro país por causa de um imposto como esse? É claro que não vai. Então cuidado,
Entenda os números de verdade, né? Vamos aprender a fazer a conta e não vamos mais cair na lorotinha do papo de WhatsApp, porque ninguém merece pensar os rumos do país, né? Analisando o comentário do tio do futebol ali do churrasco, não é isso? Um abraço para vocês.